É exatamente isso que eu trouxe para nós aqui no início, é esse pensamento, essa mudança, esse entendimento que a gente perseverar, né? A gente utilizar esses atributos que nós conhecemos em Cristo Jesus. Amor, paz, bondade, mansidão, verdade, domínio próprio, né? Todos aqueles atributos que a gente vê lá descritos pelo apóstolo Paulo em suas cartas, em Cristo Jesus, e entendendo que o Espírito de Cristo habita em nós. Então, esses atributos também pertencem a nós. É para agirmos assim, andar como Cristo andou, sentir como Cristo sentiu, praticar aquilo que ele praticou. Não é fácil, assim, não é fácil, não somos nós que vamos fazer, não tem nem como mensurar isso. Essa verdade, isso que nós estamos vendo, que Paulo acabou de falar, ou que Paulo Henrique está fazendo, que todos nós estamos fazendo todos os dias, a boca de Deus sobre a terra. E estamos falando, estamos fazendo, estamos crendo. Né? Isso é uma base fantástica para nós, é crer nisso. Sabe? É estar com a mente focada nisso que nós estamos crendo. Eu confesso que, muito pouco tempo atrás, vez ou outra, eu estava desviando as minhas palavras do que eu estava crendo, porque não era algo que eu estava praticando. Então, eu estava crendo, mas de vez em quando eu falando. Como nós, muitas vezes, com essas mudanças sobre o nome de Deus, sobre o relacionamento com o filho, não com o pai, muitas vezes tem muitos hinos que a gente até mudou, porque, desde quando a gente estava falando, né, de Jesus, não, mas eu estou pensando agora, eu tenho que trazer minha mente para Cristo. Jesus teve o ministério dele, Cristo teve o ministério, então minha mente tem que estar focada em Cristo. Então, realmente eu tenho que entender isso tem que estar muito claro. E que não haja esse conflito na minha mente. Da mesma forma, é agora para nós essa realidade, que não haja esse conflito na nossa mente. Eu tenho que estar preparado para agir segundo a mente de Cristo. Eu queria meditar um pouco no texto, uma carta de João, apesar do seu evangelho, mas ele também deixou umas cartas focando muito no maior dos atributos, que é o amor, né? A gente vê que tudo será pelo seu amor. E tem dois momentos aqui, o capítulo 3 da primeira carta de João, e alguns versículos do capítulo 4 também. Na verdade, esses dois capítulos aqui são riquíssimos, que tratam muito bem a respeito do amor. Eu queria trazer alguns versículos só para a gente... Desde o versículo 1 do capítulo 3, da primeira carta de João, ele diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Olha que coisa que ele está nos mostrando. O mundo já não vai nos conhecer mais, porque não conhece aquele que está em nós. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Bebendo. Ele está dizendo que nós já somos, mesmo que não tenha se manifestado ainda o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aí vem aquele texto, né, lá de trás, vem ser de santo, pois como o vosso Pai o é. E aqui ele está deixando bem claro para a gente. João deixou de uma forma muito clara para mim. Esse crer nele, essa esperança que temos nele, isso nos purifica. Eu vejo que aqui eu tenho esse dever, essa responsabilidade de crer nele.
As coisas que acontecem ao meu redor vão me falar para deixar de crer nele. Não, o que vai resolver o teu problema é essa situação, é essa coisa, aquela outra, e tentar tirar o meu foco, que o que vai trazer para mim esperança, que vai trazer solução para mim é Cristo. Eu tenho que estar muito focado, eu tenho que estar prestando atenção. E isso vai se dar gradativamente, dia após dia, através da oração, através de declarar, de abrir a boca e abençoar, aproveitar que nós temos aí uma lista de famílias para estar abençoando, exercitando essa nossa fé, a nossa crença nele, em Cristo Jesus, de poder erguer a mão em direção a Brasil e dizer: Naneide, seja abençoado. Eu não sei o que Naneide está passando, mas nesse momento eu senti no coração dizer: Naneide, seja abençoado você, seu esposo e sua família. E isso vai acontecer lá, porque eu falei. As minhas palavras resolveram a situação do Naneide. E não é a palavra de Anselmo, é a palavra de Deus que foi gerada em Anselmo como fonte de vida. Se andarmos crendo nisso, nós nos purificamos a nós mesmos. É o que João está me dizendo aqui na sua carta. É nisso que eu tenho que crer. Essa é a verdade, Paulo Henrique. Não é uma realidade. Essa é uma verdade. É a verdade que eu preciso ter na minha mente, que eu preciso guardar no meu coração, que precisa estar escrita na minha mente. Todo aquele, o versículo 4 diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Veja outro detalhe interessante aqui. Ele prossegue dizendo no versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós temos a consciência que nós saímos de uma situação, ou seja, como lemos lá na carta de Pedro, ele nos tirou de um lamaçal, de trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos transportou, né? nos tirou de lá e trouxe para a luz. Mas nós sabemos que, como carne, como a velha natureza, nós somos pecadores. Mas aqui ele está dizendo que nós temos que tirar isso da nossa mente. Nós somos pecadores como os demais somos, mas nós não praticamos o pecado, porque nós não estamos mais nas trevas. E não há como, porque a luz habita em nós. E onde a luz está, não há trevas. Não há consequências de nada da prática do pecado, porque o pecado em nós não existe. Os livramentos virão? Sim. Vai acontecer coisas que possam acontecer, coisas que aconteceu como que a Valéria relatou para nós? Podem, mas ele não vai permitir que nada, apenas aquilo é para nos mostrar, para ter um relacionamento, para mostrar uma coisa para nós. É possível que aconteça? Sim, mas ele vai nos dar o livramento. Ele nos dá o livramento e ele vai estar conosco, restaurando. Se quebrou, ele restaura. Se machucou, ele sara. E sabemos que, não julgando, aquilo aconteceu porque alguém ali estava pecando. Não, naturalmente nós somos pecadores, mas hoje não vivemos mais nesta prática. Mesmo que aconteça algo, ele nos livra, apenas para nos deixar claro que somos da luz. Não é necessário que isso aconteça. E a experiência que eu quero ter hoje é de viver na luz, e nessa luz nenhum mal me aconteça.
nada de negativo, como Paulo Edson falou há pouco. É negativar o negativo. Né? É que tudo que nos acontece cooperam para o nosso bem porque amamos a Cristo. Esse é o entendimento. A gente podia pensar, Valéria, que poderia ser pior. Mas Deus orientou e aconteceu aquilo. Perdeu o carro, machucou um outro, mas todos foram libertos, foram livres de um mal maior. Porque nós estamos, quer queira, quer não, apegados a essas coisas ainda, de ir e vir. Eu até falei, não no sentido de brincadeira, eu levo muito a sério isso, mas eu falo de uma forma como brincadeira, porque não é prática nossa. Mas a gente sabe a história de Filipe, que estava pregando, depois foi visto numa outra cidade. Como é que ele aconteceu? Ele batizou um eunuco, né? E depois foi visto em outra cidade e já está ali. Como é que pode? Ele estava antes lá. Então, eu até brinquei com o Manuel, qualquer dia eu vou estar aí com você, chegar e estar com você aí na cozinha da sua casa. Nunca tinha visto, mas hoje eu já vi, eu estive na casa de Manuel, comi um pãozinho de queijo, tomei um café que ele fez para Paulo, mas eu também me aproveitei e tomei um pouco do café também. E de repente eu chego na casa de Manuel, na casa de Paulo Edson, também estive lá, e não precisa abrir a porta, e eu adentrar e sentar, e ceiar, e nos alegrarmos. Isso pode ser, isso é verdade? Sim, é verdade. Não vou precisar de estar me transbordando de um carro, ou de avião, ou de navio. É loucura. A gente estava falando agora, essas coisas para nós é loucura, mas. E queria deixar que os irmãos meditassem um pouco nessas cartas de João e só trazer um pouco mais, onde eu queria falar um pouco mais, não quero estender muito, eu queria, como eu disse no início, eu queria ouvir também, o Ronaldo voltou aí, o Ronaldo poder também trazer a sua participação, mas tem um detalhe aqui que eu queria só para concluir a minha participação no momento hoje, para a gente refletir em tudo que a gente está falando aqui, e já vem falando, e agora essas coisas tendem a nos chamar mais, cada vez mais, vivacidade, cada vez mais estar alerta, estar atento, aproveitando o tempo, remindo o tempo, né, com as coisas que estão sendo reveladas para nós, com aquilo que está chegando para nós como corpo multimembrado de Cristo. Não vai vir tudo para mim, nem tudo para Ronaldo, nem tudo para Paulo Edson, mas o pouquinho que chegar para cada um de nós vai fazer uma diferença enorme, vai ser multiplicador. Né? Como diz o Ronaldo, eu creio nisso. Eu creio nessa multiplicação daquilo que está acontecendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, com os nossos parentes. O capítulo 4 da primeira carta de João, ele fala uma coisa interessante também que eu queria trazer para nós. No versículo 1 ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus.